Olá, eu sou uma viajante oculta, um pouquinho curiosa pelo mundo. Países mais exóticos me atraem e eu adoro o mundo árabe e muçulmano. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha ida à Síria em 2019. Primeiro que as pessoas sírias são maravilhosamente simpáticas, então achei bem fácil lidar com elas. Um retrato é o Kaiser do Big Brother. Os sírios são bem assim, daquele jeitinho, simpáticos, abertos. O país é considerado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido um dos 17 países mais perigosos para turistas, mas confesso que não vi nada disso. Eles até ficaram bem felizes em ver turistas, por acreditarem que pouco a pouco o turismo estaria sendo retomado. A Síria, oficialmente República Árabe da Síria, está localizada na Ásia Ocidental e tem por língua oficial o árabe. Tem aproximadamente 17 milhões e meio de habitantes e é um país de planícies férteis, altas montanhas e desertos, sendo lar de diversos grupos étnicos e religiosos, tendo como maioria os muçulmanos sunitas. Tem 87% de muçulmanos, 10% de cristãos e 3% de drusos, que é uma religião derivada do islamismo. O livro de Isaías até fala sobre a profecia de Damasco se tornar um monte de ruínas e há diversas menções sobre a cidade na Bíblia. O país faz fronteira com o Líbano, por onde entrei no país de carro. Logo na entrada há uma imponente foto de Bashar al-Assad, o presidente. Faz fronteira com Israel, Turquia, Iraque e Jordânia. Pasmem, a Judéia já fez parte da Síria durante Plínio o Velho, o historiador e oficial romano. Hoje é a atual Palestina. A riqueza do país é muito atraente. Muita fé anda por ali. Damasco, a capital, é uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitadas. Então, imaginem quanto de história se concentra no local. A cidade remete a uma variedade de tecidos de algodão ricos em padrões requintados e é conhecida como cidade de jasmim, que vem do persa yasmin, ou cidade perfumada, sendo conhecida também pelo seu aço. Lá se passa a história bíblica do apóstolo Paulo e Ananias, por exemplo. A conversão de Saulo em Paulo acontece na sua ida a Damasco, na Rua da Direita, como é mencionado em Atos dos Apóstolos. A Síria foi invadida pela primeira vez pelos egípcios em 1500 a.C., seguidos pelos hebreus, assírios, que por sinal era seu antigo nome, sendo a Assíria um antigo reino no norte da Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Foi invadida também pelos caldeus e persas. Acreditava-se antes que o nome Síria vinha do nome atribuído pelos sidônios ao Monte Hermon, monte que se vê na estrada após passar a fronteira Masná, por onde entrei, no caminho de Beirute a Damasco. Alguns historiadores têm como Monte da Transfiguração de Jesus, conforme mencionado em Lucas 9, sendo o pico mais alto da Síria. O monte está mencionado também na Bíblia em Salmos 89:13 e Cânticos 4:13, por exemplo. Mais tarde, o país se tornou parte do Império Romano, invadido por Pompeu o Grande, comandado por Júlio César, que se considerava um rei, seguido pelo Império Otomano, sendo que o país foi o maior estado árabe a emergir das ruínas deste império. Após a Primeira Guerra Mundial, a França tomou o controle sírio, sendo estabelecida a Síria moderna, passando a ser o maior estado árabe a surgir na região do Levante, palavra que vem do francês Levant e remete ao sol nascente. É possível ver fortes influências francesas, como é o caso do Crac de Chevalier, em francês árabe, que significa Castelo dos Cavaleiros, em Homs. Em 1945, a Síria reivindicou a independência da França como república parlamentar, se tornando membro da ONU. As duas estrelas em sua bandeira representam sua união com o Egito, pois de 1958 a 1961 formaram a República Árabe Unida e as cores simbolizavam o preto da opressão e o vermelho da revolução. Tal união com o Egito foi encerrada depois do golpe de 1961,
tendo surgido a República Árabe da Síria, se tornando instável até o novo golpe de 1963, comandada pelo Partido Socialista Baath, então chamada de República Popular da Síria, estando sob lei de emergência até 2011, quando começou a Primavera Árabe. Depois faremos um vídeo falando mais especificamente sobre essa onda de protestos que envolveu os países do norte da África e Oriente Médio. O Vale dos Gritos, onde a aldeia de Ain al-Tainia está isolada da cidade de Majdal al-Shams, nas colinas de Golã, parte ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, é o ponto de encontro entre os 4 países, Síria, Líbano, Jordânia e Israel, sendo um ponto de eco que as pessoas costumavam usar na fronteira para se comunicarem com seus parentes do outro lado. Em 1970, Hafez al-Assad assumiu o poder, sendo que sua família controla o país desde então. Percebi que os cristãos gostam muito de Bashar al-Assad. Ainda que muçulmano, este faz parte de uma corrente muçulmana chamada xiita alauíta e que comemora o Natal, celebram missas com vinho e pão, tem um dia especial para Maria Madalena e ainda acreditam que Deus reencarnou como Josué, aquele que conquistou Canaã, e reencarnou também como o quarto califa Ali, além de acreditar em São Jorge. Apoiou países como o Irã na guerra contra o Iraque e comumente apoia a Palestina. Em 2013, um grupo extremista denominado Estado Islâmico começou a reivindicar territórios na região, atacando forças contrárias ou a favor do presidente, buscando a hegemonia através do califa Abu Bakr al-Baghdad. Passam de 470 mil o número de mortos no conflito, com mais de 4 milhões de refugiados. Na Síria, assim como no já citado Iraque, por exemplo, há curdos também, que são povos que se originaram da cidade de Nínive, aquela que o profeta Jonas foi chamado por Deus a orar. Jonas 3, 1-10. Falamos que o árabe é a língua oficial, correto? Mas ainda existem algumas poucas cidades ou vilarejos com o idioma falado por Jesus, o aramaico, como é o caso de Malula, por exemplo. Um fato curioso bíblico. Foi na Síria que aconteceu o primeiro assassinato. Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel no monte Cassion, que é perfeitamente possível visitar em Damasco e ter uma vista do horizonte da cidade. Gênesis 4, 25. Foi no país que também se acharam os restos mortais mais antigos do mundo, de 700 mil anos atrás. Data de 2500 a.C. o primeiro relato histórico sobre beber uma cerveja. Isso consta nas tabuletas de Ebla escritas em sumério. As ruínas de Ebla, que ficam a cerca de 55 quilômetros de Alepo, têm cerca de 1.800 tábuas de argila, tendo sido descobertas em 1974 por italianos. As principais cervejas do país são Al-Sharq e Barada. Foi em Alepo que surgiu o araque, ou absinto do Oriente Médio. Saindo das bebidas e adentrando mais ainda a cultura síria, 2 formas de poesia e música exclusivamente desenvolvidas no país são Alabiya e Muwashishá. O tarbush é um chapéu sírio turco bem comum e que você pode trazer como uma lembrancinha. É bem típico dos souks, ou mercados sírios. A cidade síria de Alepo, que fez parte da Rota da Seda ligando a China ao Ocidente, foi o lugar que Abraão ajudou aos pobres em seu caminho para Canaã, quando Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela. Gênesis 12. No livro de Samuel, quando Davi reinou sobre Israel, Alepo foi conquistada por seus exércitos e, segundo a tradição, Joabe, que recebeu de Davi a cidade, construiu os alicerces que deram origem à cidade de Alepo, hoje. Alepo foi nomeada capital islâmica da cultura em 2006. Um antigo manuscrito judeu, o Aleppo Codex, que é um manuscrito da Bíblia hebraica, permaneceu na Síria por 500 anos, até ser contrabandeado por um sírio
para Israel. Apesar do grande forte de sua cidadela, a cidade de Alepo foi invadida por romanos, bizantinos, seljúcidas, mitanianos, egípcios, babilônios, assírios, persas, mamelucos e otomanos. Depois a gente faz um vídeo falando sobre cada um desses povos. O maior lago do país se chama Sades, sendo usado para irrigar terras nos dois lados do rio Eufrates. Também é o grande fornecedor de água para Alepo. A Síria é conhecida como o berço da civilização porque naquela região começou a civilização mesopotâmica. O atual Iraque também fez parte da Síria. O antigo rio Eufrates é citado em Gênesis 15:18, por exemplo. Era o rio que passava pelo Jardim do Éden, juntamente com o Tigre, o Fiso e o Gerrom. Se une ao Tigre no sul do Iraque e desemboca no Golfo Pérsico. A crise dos refugiados sírios é a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, que afetou mais de 4 milhões de sírios que fugiram do país. Quem não se lembra do garotinho encontrado com seu irmão e mãe mortos afogados na Grécia? A imagem comoveu o mundo. O Brasil é o país com maior diáspora síria fora do mundo árabe, sendo o primeiro país da América Latina a dar vistos a refugiados, como é o caso da pátria de origem sírio-libanesa, Mahamamo. Existem muitos lugares interessantes para visitarmos na histórica Síria. Que tal falarmos sobre alguns deles? O quarto lugar mais sagrado do Islã é a Mesquita dos Omíadas, construída entre 705 e 715, sendo a primeira mesquita de pedra ainda sobrevivente. É lá onde está a tumba do rei Saladino, rei curdo, sultão do Egito e Síria, e o mausoléu de João Batista, primo de Jesus e profeta islâmico, cujo nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel. Diz a lenda que tentaram tirar os restos mortais de João Batista de lá, mas ao tentarem fazê-lo, jorrou sangue, o que fez-se mantê-los no mesmo lugar até os dias atuais. Existem 3 cúpulas, sendo a mais famosa a cúpula da águia, na qual a própria cúpula é a cabeça de uma águia e as asas são seus flancos, no leste e oeste da sala de orações. Existem também 3 minaretes, o mais antigo chamado de Minarete da Noiva, que tem esse nome por ser a filha de um comerciante que fornecia os produtos para a construção do minarete e era casada com o governante sírio da época. É de lá que partem as chamadas das orações e que fica o relógio do sol, réplica do século XIV. O minarete de Jesus, que é o mais alto e onde eles acreditam que Jesus descerá dos céus nos fins dos tempos, e o minarete Qaitbay, construído pelo sultão mameluco que atribui seu nome. O Papa João Paulo II foi o primeiro papa a visitar uma mesquita que, em verdade, é sagrada para cristãos e muçulmanos. A mesquita foi destino das mulheres de Maomé e seus filhos após a Batalha de Karbala, quando saíram do Iraque. A neta de Maomé, Saida Zainab, também está enterrada ali próximo. A rua da direita não pode faltar. Sim, ela tem esse nome. Estava Paulo no caminho de Jerusalém a Damasco, instigando pessoas contra Jesus, quando uma forte luz o fez cair. Existem controvérsias se Paulo caiu de um cavalo ou não, mas o fato é que seus acompanhantes viram a luz, mas não puderam escutar a Jesus. Saulo, por que me persegues? Atos 9. Saulo foi levado por seus acompanhantes para Damasco, já cego com o ofuscar desta luz. Lá ficou na casa de Judas, não o Iscariotes, na rua da direita por 3 dias. Ao mesmo tempo, o Senhor já tocava o coração de Ananias, o enviado para a rua da direita para curar a cegueira de Paulo. Gente, vocês não têm ideia do que é fazer o caminho da casa de Ananias até a rua da direita. É arrepiante. Claro que hoje a cidade tem um nível estimado de 4 metros acima do nível da época, mas a localização bíblica é a mesma. Inclusive, entrar na casa subterrânea de Ananias e sentir a vibração é indescritível. Ananias seguiu para a casa de Judas, pôs as mãos sobre Paulo e o curou da cegueira, bem como o batizou. E então Paulo, que se chamava Saulo, passou a pregar o nome de Jesus. A Rua da Direita é mencionada em Atos 9 e conecta leste a oeste da cidade antiga de Damasco. Lá tem o arco triunfal romano e o Portão do Sol, conectando-se à Rua Babshak.
A outra extremidade da rua conecta-se com a rua Suk Madhat Pasha, que também é um mercado coberto que tem de tudo. A Bab Shark leva ao bairro cristão de Bab Tuma, no portão de São Tomás dedicado a Vênus, onde me hospedei no hotel Al Zeituna, um hotel muito lindo, hotel boutique, tipicamente sírio, com suas fontes elegantes, comumente presentes nas ramas. O atendente era tão gentil que separou para mim o melhor quarto, tendo em vista que ele viu uma postagem minha sobre aquele quarto. Outros portões com as iniciais Bab e dedicados a nomes de planetas ou deuses ficam nos arredores da Cidade Velha, onde também se localiza a Cidadela de Damasco. Há inúmeras igrejas a serem visitadas na Velha Damasco, como é o caso da Catedral da Dormição de Nossa Senhora e a Catedral Mariamita de Damasco. E é incrível como na cidade antiga praticamente todas as esquinas têm um santuário de Maria. Ali próximo fica a Capela de São Paulo, onde Paulo desceu numa cesta após tentar fugir dos judeus que não acreditavam em sua pregação sobre Cristo pós-conversão. O imponente Palácio Azem, residência do governador otomano de Damasco, também fica nas imediações do bairro Cristão. As ruínas do templo de Júpiter, dedicado ao deus das tempestades e das chuvas, ficam na entrada do maior mercado sírio, o Al-Hamidiyya Souk. Passeie pelas modernas ruas de Damasco e seus parques como o Al-Tijara. Visite o Museu Nacional, a Ópera de Damasco, a estação ferroviária de Hejaz, alguma casa de banho chamada Hammam, o Monte Cassion e suas luzes à noite, o mercado Taqia Suleimania, as margens do rio Barada, tire uma foto no letreiro I Love Damascus e no Monumento da Espada, além da belíssima praça Umain. Assim, você terá conhecido a verdadeira Damasco, fora do que nos prega a TV. Mas na Síria há muito mais a se ver. Vamos aos exemplos. A cidade de Bosra foi a capital da Arábia Romana, sendo seu teatro construído um século após o nascimento de Cristo, usado até hoje para o festival de música. Visite sua cidadela. As nórias em rama são usadas até hoje e foram construídas em 1361. Visite Malula e escute seu dialeto derivado do aramaico e acreditem, muitas pessoas do local emigraram para o Piauí, no Brasil. A cidadela de Alepo, Homs, a fortaleza dos Cavaleiros, as ruínas de Palmira e o templo de Baal, quase que totalmente destruído pelo Estado Islâmico. Nesse caso, talvez valha a pena ver os templos de Baal, deuses em Baalbek, no Vale do Beká, Líbano. De lá é possível ver o Monte Hermon. Para finalizar, quero dizer que a Síria, tanto quanto Israel e Iraque, tem muito da Bíblia, e isso para mim é o que os torna mais especiais. Histórias milenares, a nossa ascendência. Mas se este não for o seu foco, que tal passar as férias de verão nas belíssimas praias e nas agitadas festas de Latáquia? Se o vídeo lhe pareceu interessante, se inscreva para novos conteúdos.